Mas, embora eu esteja aqui representando o Colégio Dante Alighieri, aproveito para agradecer a minha equipe de gestão, que permitiu que eu estivesse aqui hoje, né, para compartilhar o que nós estamos fazendo. Eu queria que vocês, ao ouvirem a minha fala, que se descolassem um pouco da instituição Dante Alighieri e que ouvissem um relato prático de uma professora que teve o privilégio de integrar esse grupo, de aprender com esses professores de escolas públicas e privadas, de ter a tutoria da Lilian. E a minha fala aqui é muito humilde, assim, para compartilhar o nosso percurso, o que nós estamos fazendo. Fiquem à vontade para perguntar o que deu errado. E, assim, a gente continua estudando, pesquisando, então eu vou contar para vocês em que momento nós estamos, tá bom? A tecnologia ela é muito presente no Dante. O Dante tem 4.500 alunos, 330 professores. A tecnologia está presente como linguagem, desde o maternal até o ensino médio. A gente tem o programa Dante Mobile, que é a questão da mobilidade dos dispositivos móveis. Mas eu gostaria também que, durante a minha fala, embora o ensino híbrido seja a junção que é de melhor dos dois mundos, do online e do presencial, que vocês percebessem que a minha fala vai trazer algo muito maior do que a tecnologia. Eu vou falar de pessoas, porque o que importa nas instituições são as pessoas, os professores, a equipe de gestão e os alunos. E de que forma o ensino híbrido vem para potencializar o uso da tecnologia em benefício das pessoas. O ensino, eu pulei aqui um pouquinho. Então, a gente tem a mobilidade desde o maternal até o ensino médio. No caso da educação infantil e na primeiro ano do ensino fundamental, eu tenho iPads residentes em sala de aula, que estão lá, 10 iPads por sala, à disposição da professora. Mas é de segundo a nono ano que nós conseguimos sistematizar o uso do ensino híbrido como metodologia dentro do currículo, estando semanalmente na sala de aula. No ensino médio, nós temos um para um, os alunos trabalham com os dispositivos e contrato de acomodado, estão na mochila. Para a gente falar um pouquinho sobre o ensino fundamental, como a Lilian comentou, eu fiz parte do grupo de experimentação. Quando comuniquei ao colégio que havia sido selecionada para poder experimentar, vivenciar e compartilhar o que eu poderia descobrir naquele período, né, de um ano, eu tive o total apoio da equipe de gestão. E aqui, se há gestores, qualquer processo de inovação, de mudança dentro de uma escola, este apoio é fundamental. Eu não teria esses dados para mostrar hoje se eu não tivesse o apoio da equipe de gestão. Em 2014, eu comecei com uma oficina extracurricular. O Dante é tradicional, é referência, tem a sua excelência. Eu não poderia chegar lá dizendo vamos parar tudo porque eu trouxe uma grande inovação. Não, eu experimentei de uma forma pequena, uma oficina extracurricular em contraturno, com alunos de 5º e 6º ano. Eu deixei a porta da minha sala de aula literalmente aberta e compartilhei todos os desafios com a minha equipe de gestão, o que estava dando certo, o que não dava, e os resultados que eu estava atingindo. A gestão olhou para isso e permitiu que em 2015 eu conseguisse disseminar a minha experiência para um grupo de 25 professores. E esses professores, eles foram muito importantes, porque se a tecnologia no colégio está estruturada como uma linguagem e esses professores transitam entre as outras áreas, eles foram os multiplicadores que passaram adiante aquilo que eu estava trazendo para a escola, os resultados que eu estava trazendo de personalização, de mudança de espaço de sala de aula. Os resultados trouxeram um ganho significativo, né, para a avaliação da gestão. E em 2016 nós entramos no currículo de 2º a 5º ano, dentro da aula, junto com a professora regente, e no Fundamental 2, pela quantidade de aulas, pelo número de componentes, nós escolhemos a área de linguagens, especificamente em língua portuguesa, e uma vez por semana, de 6º a 9º ano, nós temos aula de português com ensino híbrido. Esse percurso do colégio nos deu a oportunidade de fazer parte desse diretório internacional de ensino híbrido. Eu trago aqui essa divulgação não como a ideia de dar o mérito ao colégio, porque existem outros colégios brilhantes no Brasil, como o Elvira Brandão, o Loyola de Belo Horizonte, o Objetivo de Sorocaba, que também estão aí. Mas eu trago como uma indicação a vocês que querem saber um pouco mais sobre o ensino híbrido, não só pela minha voz nesse momento. Nessa plataforma nós temos relatos do mundo inteiro, organizados por modelos, organizados por escolas públicas e privadas, professores que compartilham as suas dificuldades. E lá, nesse momento, está a minha experimentação com a educomunicação.
inovação, mas em um período breve, aí a gente vai compartilhar outros resultados também. Então, se vocês quiserem fotografar, blendedlearning.org é o Diretório Internacional de Ensino Híbrido. Quando a gente olhou para o ensino híbrido e viu que ali não havia uma grande inovação, porque ele não é uma grande inovação, mas ele é uma tentativa de percurso que pode mudar que ele pode ajudar a atender algumas necessidades da sala de aula, como, por exemplo, um professor dar uma aula para 30, 35 alunos, dar aula para a média, porque naquela sala, naquele tempo, naquele ritmo, naquele conteúdo, ele não consegue fazer diferente. O ensino híbrido permite essa mudança do espaço. A gente percebeu que antes de começar a fazer, era preciso formar os professores. Eu não comecei fazendo ensino híbrido sozinho. Eu tive o privilégio de estar num grupo com mais 15 professores, tendo a mediação da Lívia, do professor Adolfo e do Fernando, que por um ano nos acompanhou, nos orientou, nos formou literalmente. E no projeto de ensino híbrido do colégio, nós desenhamos um programa de formação. E a primeira coisa que eu fiz foi repetir modelos. Eu entrei numa sala e eu comecei a contar para esses professores como era maravilhoso o que eu tinha feito, a mudança do papel dos meus alunos, a minha mudança. E aí eu parei e percebi que quanto mais eu falava, menos os professores entendiam. Eu estava fazendo uma aula palestra, eu estava fazendo justamente ao contrário daquilo que eu tinha vivenciado. Foi aí que nós decidimos preparar oficinas de ensino híbrido e colocar o professor no papel de aluno para ele entender qual era o funcionamento daquilo que eu estava falando. Se a aula funcionava ou não, qual era o papel do aluno, que protagonismo é esse que eu falava tanto, o professor pode vivenciar. E quando o professor se colocou no lugar do aluno, e ele viu a possibilidade daquela aula trazer resultados que ele tanto desejava, eu tive uma adesão maior dos professores. Depois de formar os professores, eu quis ouvi-los, né, porque nós formamos, eles foram para a sala de aula, eles aplicaram a metodologia por um semestre. Eu queria ouvir, e aí, como é que está, professor? Mas eu não queria que eles preenchessem só um questionário. Eu queria que eles assinassem o nome deles, porque às vezes o professor tem medo, né, e receio de se expor. E aí nós usamos a metodologia do Design Thinking nas nossas oficinas, nas nossas reuniões de formação de professor, para que ele pudesse nos contar quais eram as dificuldades, quais eram os desafios e o que ele estava achando daquilo. O Design Thinking ele tem 5 etapas, mas eu fiz um recorte, né, do Design Thinking para educadores. Aqui no Brasil, a principal disseminadora do Design Thinking é a Priscila Gonzalez, do Instituto de Educa Digital. E eu consegui, primeiro, trazer esses professores para eles pensarem sobre a descoberta do ensino híbrido. Eu ouvi esses professores e eu interpretei os problemas que eles estavam tendo. E aí a gente começou a analisar possíveis caminhos, que a gente chama aqui de ideação. Quando a gente aplicou o mapa da empatia com os professores, eu perguntei: o que você pensa e sente quando a tecnologia entra na sua sala de aula? O que você ouve do seu aluno? O que você vê? O que você fala e faz? Quais são suas dores no sentido de problemas? E o que você precisa? Eu pude coletar dados reais e ajudar os meus professores nas dificuldades que eles tiveram para levar o ensino híbrido para a sala de aula. E aí eu pude entrar na sala, assistir às aulas, aprender com eles, porque eles faziam de uma outra forma que também era bem significativa. O Design Thinking me trouxe feedbacks muito importantes. E aí, eu aproveito para falar assim, embora haja uma referência do Instituto Península e da Fundação Lehman, embora exista uma referência dos professores que fizeram a experiência, existe um jeito único e particular de cada professor fazer o seu ensino híbrido. Cada escola é única. Nós temos uma referência de estudo teórico, relatos de prática, mas cada escola vai encontrar a sua forma de fazer. E foi desenhando esse programa de formação, usando o Design Thinking para coletar dados, que nós estamos pensando nos próximos passos. Como é que isso chega na sala de aula? Se eu não comecei sozinha, não seria justo passar a metodologia para esse professor e dizer: olha, vá lá e tente sozinho. No nosso programa de formação, a gente investiu nesses carrinhos e nós vamos com 18 iPads para a sala de aula. Nossas salas têm 30, 35 alunos. O fato de eu levar 18 iPads, uma quantidade menor, obriga, entre aspas, o meu professor a repensar estratégias, estações, sequências didáticas,
aonde ele coloque a tecnologia no momento que ela vá fazer a diferença. Porque muitas vezes, quando eu dou 1 para 1, eu só troco o caderno impresso pelo caderno digital. Quando a gente entra na sala de aula agora, como eu disse para vocês, os professores não estão sozinhos, aquele grupo de 25 professores de tecnologia educacional vão para a sala de aula. Então entra o professor com o carrinho de tecnologia e o professor regente acompanha essa aula. A nossa estratégia é estar fazendo uma formação em serviço. O professor, ele só vai usar a tecnologia se ele tiver domínio dela. Porque se ele não tiver domínio, ele não vai usar, ele vai deixar de lado, ele vai se sentir incomodado por aquilo que ele não domina. E enquanto eu estou fazendo esse movimento espiral de formação, eu estou colocando um apoio tecnológico dentro dessa sala de aula para dar a esse professor condições de seguir sozinho. Quando a gente vai para a sala de aula com os iPads, nós usamos o Moodle, é a nossa plataforma onde nós colocamos as indicações de vídeo, usamos os questionários para analisar relatórios, usamos muitos aplicativos do Google, e aqui a Solange fez uma excelente apresentação. Realmente são muitos os benefícios de usar, e usamos também aplicativos diversos. Como é que isso está em sala de aula? Quando a professora de tecnologia entra e ela cuida das questões tecnológicas, o professor regente, ele consegue ter condições de estar perto do seu aluno. Quando a gente entra, não é para criar uma dependência, é para ter um período de transição, de acomodação, de formação, porque daqui a um tempo esses professores não vão entrar mais. E os professores regentes vão dar conta da aula, eles precisam ter domínio daquilo. Essas fotos que eu estou mostrando para vocês aqui agora são fotos do Fundamental 1. Lápis, papel, iPad, professor perto do aluno, não é a tecnologia pela tecnologia. Ela só entra se ela trouxer dados significativos. Ela só entra se ela fizer a diferença. Porque se ela não fizer, ela não precisa entrar. Uma aula tradicional bem dada é muito melhor do que uma aula de tecnologia que não foi pensada e de repente escancara algum objetivo que não está claro. Quando a formação é em serviço, eu vou trilhando o caminho e vou dando a esse professor condições para ele ter uma carreira sólida. E aí a gente chegou no grande diferencial do ensino híbrido, que é a personalização. Se não há personalização, não é ensino híbrido. Pode ser uma aula de recursos diversificados, pode ser uma aula enriquecida pelo uso da tecnologia, pode ser uma aula de reorganização criativa dos espaços. Eu dava aula assim antes de conhecer o ensino híbrido. Sempre gostei de inovar, sair da sala de aula. Mas o grande diferencial está na personalização. É quando eu olho para os meus alunos. E aí tem duas formas, quando eu olho através de relatórios e quando eu olho dentro da sala de aula. E quando as professoras olharam para isso, elas entenderam que a personalização é respeitar o momento em que cada aluno está. É entender, lendo os relatórios, ou corrigindo um caderno, ou preenchendo uma ficha, que nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Cada aluno é único, cada aluno tem um ritmo. E quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Mas espera aí, Verônica, você está falando, então, que ensino híbrido é eu preparar uma atividade para cada aluno? Não, isso seria insano, isso é impossível. O que é de fato é o professor olhar e ver os níveis que ele tem na sala de aula, ele fazer agrupamentos de alunos por níveis de dificuldade e dar a esses alunos atividades específicas por estações. Se eu tenho um aluno que não entendeu a tabuada do 7, eu não posso passar para o 8. Mas se eu tenho um aluno que está super bem na tabuada do 7, já está indo à frente, eu não posso segurar ele porque eu tenho alguns que não conseguiram. A personalização está em enxergar cada aluno do jeito que ele é e entender o que ele precisa. Aqui são algumas salas de sexto ano, sexto, sétimo, oitavo e nono, que a gente, para mostrar para vocês, que a gente reorganizou esse espaço, a dupla carteira, trabalho em dupla, a lousa não é mais do professor. Quando o professor não está dando uma aula expositiva, por que não a lousa ser um grande painel de uso dos alunos? O livro didático faz sim parte do componente, faz parte da aula de ensino híbrido, e o ensino híbrido não é o a mais, um trabalho a mais do professor. Ele entra como uma estratégia metodológica para dar conta daquele conteúdo. Para explicar rápido para vocês um exemplo de uma aula de oitavo ano, o livro didático trazia infográfico. Eu sentei com a professora e a gente conversou um pouquinho como é que ela queria trabalhar isso, porque o conteúdo é dela. Eu quero trabalhar infográfico, que é uma das habilidades cobradas pelo Enem, análise, né, de infográfico, mas o que a gente pode fazer? Como
Como é que eu fiz essa aula? Entrei com os carrinhos e disse, pessoal, eu queria hoje saber quem são vocês. E aí distribuí os iPads. Por favor, rapidinho, respondam para mim essa pesquisa no Google Forms. E eles responderam quem eles eram, o que eles gostavam, esporte, livro, sim ou cinema ou não. 5 minutinhos para responder. Quando acabou, instantaneamente eu projetei os gráficos na lousa. Pessoal, o que é isso? Aí eles falaram, um gráfico. Ok. Se isso é um gráfico, o que é então um infográfico? Algumas hipóteses, então vamos tentar pesquisar sobre isso. Metade da classe com a professora de português, com a professora Cleire, abram aí o livro de vocês de português na página tal, 2 minutos para vocês olharem o que é infográfico. Esse pessoal aqui que está comigo nos iPads agora, Google, imagens, infográfico, o que é que aparece? Daqui 2 minutinhos a gente faz a plenária. Acabou o tempo, falei, vamos lá, professora Cleire, o que é infográfico? Aí os alunos da parte da sala responderam de acordo comigo. Pessoal, o que o Google mostrou? O que é infográfico? Um gráfico com desenhos, um gráfico com informações, um gráfico com legendas? Ok, então agora, com os iPads que eu distribuí, com os dados que eu projetei, façam agora o infográfico do 8º ano. Quem são vocês? E para amarrar essa aula, tinha um fórum no Moodle. Qual a diferença entre o gráfico e o infográfico? E aí a professora de português depois entrou, mediou, pesquisou. Percebem? Eu levei a tecnologia para coletar os dados na hora. Porque por mais que eu falasse para eles o que era um infográfico, seria a minha fala. Quando eu coletei, eles analisaram e viram que a diferença do infográfico era trazer elementos gráficos para completar aquela informação, quando caiu na prova, qual a diferença entre gráfico e infográfico? 95% da sala acertou. Essa aqui é a foto da mesma sala de aula. De um lado, eles estão fazendo um questionário no Moodle sobre um determinado conteúdo que depois os professores de português vão ler, vão analisar e ver a dificuldade que eles estão, e a outra metade resolvendo uma questão do livro. Professora mais próxima dos alunos, trabalhando com áudio, com recorte com cola. Mas eu disse para vocês que se o mais importante da minha fala não era a tecnologia, eu não poderia deixar de trazer esse slide. Quem faz a diferença dentro de uma aula de língua portuguesa com ensino híbrido não é a Verônica e a sua equipe de tecnologia que leva os dispositivos. São os professores de português que têm tempo e condições para olhar o caderno, para sentar com os alunos que não entenderam o que é um infográfico e retomar. Enquanto eu cuido das engrenagens da sala que vão fazendo outras atividades, esse professor vai mais próximo. Um exemplo de matemática. O aluno que tem dificuldade em equações no 2º grau, o professor pode dar um exercício comum para a classe, seja no Moodle, seja no aplicativo, enquanto ele senta e ele, professor, torna-se uma estação para tirar a dúvida ali. A gente tem usado muito também o modelo sala de aula invertida, e a sala de aula invertida não pode ser uma lição de casa, ela tem que ser o contrário. Eu dou a lição de casa na sala de aula, eu dou a teoria com videoaula para ele assistir, ou com vídeo, ou com texto, ou com imagem. Eu faço o inverso. E o que a gente faz hoje? A gente fala, dá todo o conteúdo aqui. E a gente dá uma lista de exercícios para o aluno fazer em casa. Só que em casa ele vai ter dúvida. Só que você não está lá para ajudar. Quando eu organizo a minha aula em modelos de ensino híbrido por estações, um dos modelos que eu mais uso é a rotação individual, eu faço esse inverso. Eu consigo dar listas de exercícios e consigo estar mais próximo do meu aluno. Mas se eu estou falando que o mais importante são as pessoas, eu tenho que ouvir os alunos. E após 6 meses usando, 4 meses e meio usando o ensino híbrido com o Fundamental 2, nós fomos ouvir o que esses alunos estavam achando. E a gente aplicou uma pesquisa com eles no Google Forms. E quando a gente pediu para eles darem comentários, assim, que houvesse mais aulas, que a gente aprendesse matemática, história, geografia, inglês, com o uso da tecnologia. Por quê? Porque a aula passa rápido, porque a gente trabalha junto, porque não é só você que fala, porque eu consigo assistir várias vezes o conteúdo que eu tenho dúvida na minha casa. Nesse relato que eu trago curto para vocês, eu gostaria que vocês pensassem no ensino híbrido não como uma saída, uma salvação, mas como um espaço para uma convergência de tudo aquilo que vocês já fazem na prática de vocês com excelência. Mas que vocês pensem como é que eu levo a tecnologia para dentro da sala de aula para que de fato ela possa fazer a diferença.